Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje são 28 de abril de 2020, né? E vamos continuar aqui nossos estudos, né, com língua portuguesa. Você vai abrir aí seu livro na página 44. E aqui no módulo 11 nós temos esse tema aí, ó, como aconteceu, não é? E você percebe aqui na abertura do módulo, né, que tem uma pessoa contando história para as crianças estão atentamente ouvindo, né? E então significa que nós vamos falar aqui de narrativas, né? Histórias narrativas ou textos narrativos, como você está vendo aí, né? Tem alguém contando a história. Aí tem umas perguntas para você responder aí. Oralmente. Você gosta de ouvir histórias? Que tipo de histórias você prefere? De aventura, de suspense, de romance? Alguém costuma contar história para você? Quem é essa pessoa? Né? Você vai responder oralmente essas perguntas aí e vem para cá. Antes da gente entrar nesse assunto, eu quero falar que, como eu disse para vocês, nós vamos falar um pouco hoje de histórias narrativas, né? E o que são histórias narrativas? Histórias narrativas são histórias reais, né? São histórias reais ou imaginárias, certo? Contadas por meio de palavras ou imagens por um narrador. Ou seja, na narrativa sempre vai haver um narrador, ok? E a narrativa, ela apresenta dois tipos de narrador. Um narrador que participa da história e um narrador que às vezes pode não participar da história, certo? Às vezes o narrador ele pode participar da história que ele está narrando e muitas vezes ele não participa da história, ok? Apenas narra, certo? E também nas histórias narrativas ou no texto narrativo, nós temos sempre um personagem principal. Nós temos sempre um personagem principal. Que esse personagem pode ser um príncipe, uma princesa, um menino, uma menina com superpoderes, né? Um animal de estimação, certo? E essa história aconteceu em algum lugar. Então, em toda narrativa, você vai ver um lugar que vai ser descrito aí durante a narrativa. Pode ser um castelo, uma floresta, uma cidade ou uma galáxia distante, tá? E também nas histórias narrativas nós temos o tempo, né? O futuro, né? O passado muito distante, no dia do aniversário do personagem principal. Então tudo isso está registrado, né, em uma narrativa, o narrador. Em uma narrativa, desculpa, certo? Então, o que você vai fazer agora? Você vai passar para a página 45 e aqui você vai lá no material complementar, certo? No final do seu caderno, você vai abrir lá a página 53 do seu material complementar e você vai destacar só a metade da folha, tá, gente? Porque a outra parte é para fazer em outra ocasião. Você vai cortar com a tesoura, na verdade. É na página 153 que está esse material complementar e você vai achar, né, lá as tirinhas que você vai encaixar aqui, ó, tipo de narrador, aí você vai colocar, né, quais são os tipos de narrador. Tem o narrador que participa da história e o narrador que não participa da história. Aí você vai colar aqui no lugar adequado, certo? Fazendo isso, passou para a página seguinte aqui, que é a página 46. Na página 46 aí, nós vamos estudar um pouco sobre os mitos, certo? Aí agora se você me perguntar, se a gente estivesse em sala, tia, mas o que é mito? Né? O mito, crianças ou caros alunos, assim como as lendas, né, os mitos também são textos narrativos de tradição oral, transmitido de geração em geração. Né? Hoje conhecemos mitos criados há séculos, porque eles foram registrados por diferentes autores, certo? Os mitos de criação especificamente, eles têm como objetivo de explicar o surgimento dos seres, situações ou fenômenos naturais, considerados misteriosos ou que não eram compreendidos pelos povos antigos, tá? E nos mitos também há elementos sobrenaturais, assim como ocorre nas lendas, ok, gente? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a leitura, tá? Desse texto aqui,
que é um mito, tá? E você vai conhecer, né, como é que essa história está abordando, porque ela é uma narrativa, né? Você vai saber tudo que está acontecendo nessa história. A Tia Edilene já leu. O título da história é Por que o cachorro foi morar com o homem, tá? Aí você vai ler esse mito aí, tá? E você tem que se atentar para cada detalhe. Por exemplo, quem foi o autor, esses detalhes tudo quando você está lendo um texto você tem que saber, igual quando você está lendo um livro, tá bom? É bem interessante, leia, boa leitura. Assim que você terminar a sua leitura, você vai passar para a página 48, tá? E aqui na página 48 você vai responder quem são os personagens da história que você acabou de ler, né? Ó, quem são os personagens da história que você acabou de ler? Aí você vai dizer quem são os personagens. Os animais usam um critério para definir quem seria o responsável por buscar o fogo? Qual foi? Marque com X a opção correta. Aí você vai dizer, era o mais novo, o mais rápido, o maior, o menor ou o mais devagar? Aí você vai responder aqui, vai marcar. Na número 2 isso, tá? Na número 3, como a mulher reagiu ao ver o cachorro em sua casa? Você vai dizer como foi que a mulher reagiu. Número 4, por que o cão não voltou mais para a mata? Você vai responder aí. Certo? Fazendo isso, vai passar para aqui, para a página 49, e vamos responder a questão número 5. Na número 5, você acha que ele agiu bem? Por quê? Você vai dizer, tá? Se ele agiu bem, com base no que você leu. Número 6, o que mudou na vida do cão depois de ir morar com os humanos, tá? Na 7, você vai... no texto são usadas 3 palavras diferentes para nomear o animal considerado o melhor amigo do ser humano. Encontre no quadro a seguir. Você vai encontrar aí, tá? As palavrinhas tipo, né? Você vai circular, ó, cão, né? Aí depois você vai ver bicho, né? Você vai ver quais são as palavras que estão relacionadas. Aí vai vendo aí. Aí na número 8, que fato o mito lido anteriormente tenta explicar? Você vai dizer, assim como as lendas, o mito também tenta explicar algum fato, né? Você vai dizer que fato esse mito que a gente leu está tentando explicar, certo? Na 9, você vai fazer o seguinte, de acordo com o mito, o cachorro sempre foi considerado o melhor amigo do ser humano? Você vai comentar aí, ok? Vamos então para a última página de hoje, de português, número 10, tá? A número 10, essa daí. Esse mito foi retirado do livro Histórias Africanas para Contar e Recontar. Quem é o autor do livro? Você vai escrever aí o nome do autor do livro, tá? Que está lá no texto onde você leu, tá bom? Assim que você terminar, você pode ler essas informações aqui para o seu conhecimento sobre os mitos, ler a Gotinhas do Saber também para aprimorar os seus conhecimentos, ok? E ficamos por aqui com língua portuguesa, pessoal.